Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Um dos aspectos mais polêmicos quando se analisam dados de natureza técnica e científica é o que fazer, como lidar com os chamados dados discrepantes. Dados discrepantes ou simplesmente outliers são aqueles que, de alguma forma, são diferentes dos demais e que, com frequência, não confirmam uma expectativa de medição ou da investigação e que, por isso, frequentemente, são também chamados de dados suspeitos. Por obviedade, a maior parte dos investigadores se sente mais confortável ao lidar com um conjunto homogêneo de dados que tem baixa variabilidade e que confirmam expectativas dos experimentos ou do processo de medição realizado. Assim, se um dado é diferente dos outros, ele deve estar errado. Se um dado não confirma a expectativa de um modelo, uma expectativa teórica, então ele deve estar errado. Se o dado sugere uma variabilidade experimental grande, então ele deve estar errado. Seria mais ou menos como se alguém jogasse o dado duas vezes e tirasse 5 e 6. E num terceiro lançamento, ao tirar novamente o número 6, o cientista se sente confortável porque percebe que a variabilidade dos dados é pequena. No entanto, se o dado for jogado uma terceira vez e sair o número 1, isso causa muito desconforto por causa da diferença daquela informação obtida naquele processo de medição. O problema aqui nesse experimento é que o dado pode gerar números entre 1 e 6 e não há absolutamente nada errado com essas duas sequências de medidas, 5, 6 e 6, 5, 6 e 1. Veja que ao descartar o número 1 de forma sumária, o experimentador pode introduzir um viés no conjunto de dados. E isso pode ser visto como uma manipulação, uma falsificação do processo de medição. Veja que o descarte do número 1 nesse experimento muito simples vai artificialmente reduzir a variabilidade do processo de medição e vai impedir que o investigador compreenda aquele experimento chamado lançamento do dado. Veja aqui também um outro exemplo muito curioso. Suponha que estamos analisando uma loteria, uma edição da Sena, por exemplo, e que perguntamos aos jogadores se eles ganharam ou perderam naquela última edição. Por obviedade, a maioria absoluta dos entrevistados vai dizer que perdeu o jogo. E, no entanto, se você simplesmente descartar de forma sumária os poucos indivíduos que ganharam na última edição da Sena, de novo você estará perdendo a informação mais importante daquele experimento e a essência do jogo, que é o fato de que muitos perdem para que alguns poucos ganhem. É também importante você perceber que, inclusive, em alguns processos de medição, o que se procura é exatamente o ponto discrepante, o outlier, como na área em que eu trabalho e que se chama de identificação e diagnóstico de falhas, em que se procuram os pontos que, por serem muito diferentes dos demais, podem trazer alguma informação importante sobre o funcionamento daquele equipamento ou daquele processo. Portanto, uma pergunta legítima é: o que fazer com o outlier, com o ponto discrepante? Minha primeira recomendação é, certamente, repita o dado, faça o experimento de novo, colete mais uma informação. É a famosa verificação da falha, que pela repetição, se um ponto realmente é muito diferente e, eventualmente, pode ser descartado, você certamente não verá aquela medição se repetir mais. Uma segunda recomendação é: investigue, não descarte sumariamente o outlier.
Veja o que aconteceu, verifique a história daquele experimento, perceba se há algo diferente com aquele processo de medição que pode ser importante para explicar o seu trabalho de investigação. E, obviamente, só descarte o ponto se ao final for verificada, for comprovada uma falha metodológica ou uma falha de medição. Respeite e dê atenção aos pontos discrepantes, aos outliers, porque eles podem ser, eventualmente, o seu passaporte para o Prêmio Nobel. Não descarte sumariamente. Investigue, analise, aprofunde, repita. Não manipule seu dado apenas porque você tem a expectativa de que a variabilidade é baixa e que a sua teoria já foi montada e já está correta. Um grande abraço e até o próximo vídeo.